Empreender é transformar problemas em oportunidades. Como nos lembra Peter Drucker, o espírito empreendedor vai além de abrir negócios. É sobre enxergar o que ninguém vê e ter coragem para agir, como destaca John Sculley. Em um mundo cada vez mais global, líderes como Bill Gates nos inspiram a pensar em escala mundial, enquanto Steve Jobs reforça que a satisfação profissional nasce de fazer o que amamos e acreditamos. E ao falar de liberdade para inovar, não podemos esquecer Milton Friedman. A liberdade econômica é a melhor maneira de combater a pobreza e melhorar o padrão de vida das pessoas. Hoje, o nosso convidado transita justamente entre esses universos, empreendedorismo, carreira global e liberalismo econômico, e vai nos ajudar a entender como esses temas se entrelaçam na prática. Conta pra gente quem está aqui hoje aí, Bruno. Valeu, Cristiano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Nova Lima. Hoje, com o oferecimento da Sowing Partners, nós vamos apresentar nosso convidado Marcelo Costa. E vou apresentar aqui o mini currículo, né, que é um resumo de um currículo muito robusto. O Marcelo é graduado em administração pela UFMG, tem MBA pela Warrington College of Business, que é uma universidade, parte da University of Florida. E tem especialização também em gestão de projetos pela Stanford. Ele iniciou sua carreira profissional no terceiro setor, ele liderou a IESEC em Belo Horizonte e ainda na IESEC participou da diretoria nacional em São Paulo e na sequência presidiu essa organização no Cone Sul, que é responsável pela Argentina, Chile e Uruguai. Aí ele foi para o setor privado e atuou por 7 anos na DHL nos Estados Unidos e na Inglaterra também. Depois desses 7 anos, voltou ao Brasil e envolveu-se com política, sendo um dos líderes fundadores do Partido Novo em Minas Gerais, onde exerceu a presidência estadual no primeiro biênio da legenda. Em paralelo à atuação política, Marcelo empreendeu com uma franquia do CI, que é a Central de Intercâmbio, e fundou a empresa que nós vamos falar muito sobre hoje, que é a SMT. Ele fundou em 2014 e é CEO da mesma desde então. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite. Hoje nós vamos bater um papo aceitado aí. o convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado Valeu. pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que Bom demais. você podia... a gente fala aqui o mini bio, né? Mas é importante você contar um pouco aqui da sua trajetória, né? Uma trajetória internacional, uma trajetória bem rica e hoje, né, está liderando essa empresa internacional daqui de Belo Horizonte. Explicar para a turma melhor a SMT, né? O que ela explica faz. Um pouco aí para nós com as suas palavras, que é sempre mais rico. Mas antes aqui, Marcelo, só antes de te interromper, a gente não deixar de falar, mais para frente a gente vai explorar isso, eu quero tomar um tempo sobre isso, mas de antemão te parabenizar pelo recebimento aí da Medalha da Inconfidência, entregue em mãos pelo governador Romeu Zema, não foi? Isso. Recentemente, agora no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, tem uma cerimônia sempre, a cada ano, entrega para personalidades que é referência, que executaram bons trabalhos, né? E referência aí na sociedade, mineiros, né? E todo ano eu vejo que o governador participa, é em Ouro Preto, não é isso que é feito? Sim. Você recebeu lá. Então, queria te parabenizar por isso, bacana demais. Depois você conta esse caso também pra gente. Claro. Tá muito ligado com a sua atuação política que você teve, né? Mas aí, ó, segundo momento da conversa, Isso. vamos começar pelo seu negócio, né? A SMT e a sua trajetória até aqui. Bem-vindo novamente. Ok, muito obrigado. Muito orgulhoso pela medalha. Mas contando um pouco da SMT, né? A SMT celebrou 10 anos aí no ano passado. Então é uma trajetória já de longo prazo. E hoje a gente trabalha com 3 tecnologias diferentes, né? Que ajudam as empresas a medir a experiência do cliente. Né? Tá. Então, são 3 plataformas internacionais, plataformas de volume enterprise, uma medalha Qualtrics e Sprinklr. Então, a gente ajuda nossos clientes a entender... Pera, eu vou ter que legendar. Como é que é? O nome das plataformas tem a Qualtrics, medalha e Sprinklr. Tá bom. Então, essas plataformas... E por que SMT o nome?
Por que SMT? É. Olha, a SMT, na verdade, a ideia surgiu quando eu morava na Inglaterra, e né, quem fundou a SMT comigo foi minha ex-esposa, Svetlana. Então, a SMT é Svetlana, Marcelo. Naquela época era SM Technologies, né? A gente Ah, fundou como SM Technologies lá fora. Aí, quando a Legal. gente trouxe para o Brasil, o Technologies não funcionava, foi melhor fazer a marca SMT. Acho que, na verdade, os clientes já começaram a falar SMT. Aí, quando a gente registrou no Brasil, registrou já SMT. SMT. Então, Entendi. originalmente fica até ali redundante o site SMT Tech, então é Technologies Tech. Technologies, mas originalmente era SM Technologies. Né? Aham. Ah, bacana. E a ideia de fundar isso, como é que foi? Olha, nesse momento eu morava lá na Inglaterra e a Svetlana ela foi a quinta funcionária da medalha na Inglaterra. Quando a medalha expandiu dos Estados Unidos para a Inglaterra, ela foi a quinta funcionária lá. Então era um conceito novo, né, de CX, né, que hoje em dia se fala muito de CX, Customer Experience. Uhum. Mas a gente está falando em 2012, há muito tempo atrás. É. Então eu já trabalhava um pouco com EX, Employee Experience, dentro da DHL. Então, quando a Entendi. plataforma ela veio um conceito diferente de Customer Experience, né, com o suporte de tecnologia para escutar os clientes em grande escala, né, trabalhar com clientes insatisfeitos, fazer fluxos para tratativa de clientes insatisfeitos. Então, todo um conceito, uma metodologia diferente, eu vi que isso realmente ia ter muito espaço no futuro. Uhum. Então, e normalmente as grandes ideias começam nos Estados Unidos, mudam para a Inglaterra, e aí começa a ir para a Europa Central até chegar na América Latina. Então a ideia foi antecipar, né, e vir aqui para o Brasil já trazer esse conceito, trazer essas tecnologias para realmente ajudar, né, mudar a maneira que as empresas interagem com seus clientes. Então foi assim que Legal. surgiu. Então essas plataformas elas já existiam. Uhum. E aí você fez uma parceria com elas. Sim, a plataforma já existe, então o que a gente faz, cada cliente é muito único, a gente desenha um programa baseado na necessidade daquele cliente. Então a gente usa a tecnologia, mas a gente, né, faz a customização, é um SaaS, né, a gente customiza a tecnologia baseado na necessidade, nos objetivos de negócio de cada um dos nossos clientes. Como se você implementasse e customizasse ela para cada cliente. Correto. Né? E acompanha. Uhum. Tá. Mas você vai ter que explicar um pouco melhor o que que é isso, porque Tá. assim, até para nós que a gente não se enxerga como dinossauro tecnológico, conversando com você, eu estou me sentindo aqui. Explica melhor aqui Tá. o que é CX primeiro, Uhum. e como essas plataformas medem estou entendendo, a satisfação do cliente. Uhum. Então, CX, Customer Experience, né, a gente faz primeiro a escuta, né? Primeiro a escuta do cliente em larga escala. Então, utilizando, por exemplo, o exemplo do setor financeiro, né? Então, tem várias interações que um banco tem com seus clientes. Uma interação digital, você vai no caixa eletrônico, vai na agência, né? Tem uma ligação com o seu assessor de investimento. Então, são várias interações, várias ferramentas, vários canais que um banco, por exemplo, tem com seus clientes. Então, a gente ajuda o banco, por exemplo, a escutar como está indo essas experiências. Então, por pesquisas, né? Então, uma parte mais simples, vamos dizer, seriam pesquisas. Então, você vai numa agência, tem uma interação com o seu gerente, aquilo gera uma experiência, né? E a gente gatilha, por exemplo, um e-mail, um SMS ou um WhatsApp para perguntar como é que foi aquela experiência, certo? Tá. Agora, isso também é feito de maneira não, né, de escuta. Então, por exemplo, quando uma pessoa está navegando no app, no aplicativo do banco, ou está navegando no site do banco, tem vários, né, comportamentos ali que você vai Sim. identificando. Então, por exemplo, você tem um site de buscar investimento, ou buscar financiamento. Então, você tem aquela navegação, você entende os pontos de fricção. Então, que o cliente não está conseguindo terminar uma simulação, ele não está conseguindo encontrar informação. Então, você consegue capturar através do comportamento do cliente. Então, isso é capturado, né, por trás de uma tecnologia. Tempo de permanência, por exemplo, né? Uhum. Se Tempo ele de permanência, concluiu se ele ou concluiu, não. se está querendo sair, se tem alguma Quando você fricção. põe no carrinho e não fecha, não é isso? Isso, Vai Então, fazer você uma consegue compra. entender todo aquele comportamento através da tecnologia. Então, essa é uma outra forma, né? Sim. Que é o NPS preditivo, não é isso? Tem o NPS preditivo, exatamente. Tem o NPS preditivo que é também uma maneira que a gente avalia essa experiência. Agora, tem a escuta em mar aberto também. Então, tudo que o cliente fala sobre aquela instituição nas redes sociais, em blog, etc. Então, isso também é parte da tecnologia.
Então, por exemplo, um banco que está até patrocinando uma festa no Big Brother, está patrocinando um grande evento, tudo que acontece, que é mencionado aquele cliente Sim. nas redes, a gente captura também. Então, o cliente tem aquela informação em tempo real. Não é só ter informação. Até para avaliar a efetividade da campanha, né? Exatamente. E como que você entrega esse resultado para ele dessa escuta em mar aberto, que é campo aberto, que é campo, né? Como que você traduz isso para ele em indicador? Como que você tabula isso por similaridade, né, do que está sendo falado? Nuvem de palavras? O que você entrega para o cliente? Então a gente traz, são lógicas, né, de captura, e essas lógicas elas se transformam em processos de negócio. Então, por exemplo, né, tanto da escuta né, em mar aberto, você tem uma situação, né, uma situação talvez mais fácil de interpretar, realmente tem uma festa no Big Brother, Sim. o cliente está ali patrocinando aquela festa, em tempo real a gente tem milhões de brasileiros comentando. E aí, aqui a gente captura aquilo, vê quais são os influenciadores que estão impactando mais, aí o cliente, em tempo real, consegue tomar ações. Né? Então, ele, por exemplo, olha, tem o presente lá que eles vão dar no final da festa, isso tudo é feito através dessa captura, então é a gente que faz esse processo e entrega, né, num dashboard, isso, né, categorizado, de um workflow bem definido, de acordo com o objetivo daquele negócio. Sim. Aí, por exemplo, você tem também um cliente Prime, um cliente muito importante de um banco, né, que tem uma experiência ruim com seu assessor, obviamente o banco quer saber disso imediatamente, né? Então, a gente tem os fluxos. Então, se um cliente importante está insatisfeito e teve uma experiência ruim, isso gera um alerta, né, para aquele assessor, para o chefe do assessor, para endereçar aquela situação. Então, tem o que a gente chama de close the loop, que é realmente, né, retornar, Em vez do entender cara por ficar que sabendo semana que vem, já é na hora, né? porque o cliente está insatisfeito, o que deu errado. E, além disso, você consegue recuperar clientes de 1 a 1, mas você consegue entender também transformações estruturais que impactam a experiência de vários clientes. Então, por exemplo, num site, se a gente não está conseguindo fazer simulação de financiamento, isso impacta, às vezes, milhões de clientes. Então, se você conseguir alterar aquela experiência, redesenhar aquela experiência, tem um impacto bastante significativo financeiramente também. Perfeito. E a ferramenta aplica mais para grandes empresas ou médias também viabilizam a contratação da SMT? Olha, principalmente quando nós começamos, o cliente target são grandes empresas, né, que tem várias interações, que tem muitos clientes, mais ou menos B2C, mais B2C. O conceito de CX ele foi expandindo, né? Então, né, eu até digo que começou com bancos, telcos, retail, né? Então era mais nesse esquema. Mas hoje em dia todas as empresas se preocupam mais com o cliente, né? Então a gente tem clientes no setor público, a gente tem cliente, né, B2B, né? Restaurantes, redes internacionais, mas tem também clientes menores, né? Tem universidades, né? Que é a experiência do aluno, tem hospitais, a experiência do paciente, tem a experiência do cidadão, né, quando a gente está falando de governo, tem a experiência do cliente. Então, é um conceito que se expandiu para outras verticais e para quase todo tipo de empresa. As ferramentas, por serem muito robustas e são mais complexas, elas normalmente atendem de empresas médias a grandes, né? Tá. Mas as empresas menores já têm ferramentas um pouco mais simples que conseguem, né, às vezes, conseguir um resultado parecido. Tá. E uma empresa, vamos supor, fatura 20 milhões por ano. Consegue contratar um serviço seu? Viabiliza ou ainda fica muito caro? Acho que fica muito caro, caro? né? Fica caro. Acho que dá para fazer de maneira mais simples, né? Aham. Aí vocês não atendem. Quando é assim, vocês. Normalmente a gente não atende. A gente Repara. é especializado, né, em empresas maiores, programas mais robustos. Até porque essas ferramentas, elas são, né, para trabalhar com as empresas que a gente trabalha, você tem que também ter um nível de segurança, um nível de, né, para passar nesses processos, nos cribos aí tecnológicos dessas empresas, principalmente bancos, são muito robustos, né? Então são ferramentas um pouco mais caras, vamos dizer assim. Entendi. Dá um exemplo pra gente de cliente governamental que vocês têm lá. Olha, na verdade a gente tem os Correios, né? Então a gente tem os Correios, é o nosso cliente do setor público. Então a gente ajuda o Correio a entender a experiência do cliente deles, né? É uma relação muito diferente, né? Trabalhar com o setor público e o setor privado. Sim. Mas lá fora tem muito, né? A gente não tem. Na verdade, a gente trabalhou uma vez com o governo de Nova York também. Foi bem interessante. Eles estavam buscando uma maneira de escutar o cidadão para entender quais são os projetos prioritários da cidade, baseado no fundo específico, né? Legal. Então a gente fez esse projeto, mas foi um projeto específico, né? Uns 2 meses, uns 3 meses, para uma iniciativa da prefeitura de Nova York. Aí o foco ele é rede social mesmo, essa escuta.
Isso. É rede social, site, né? Agora os Correios é mais tradicional mesmo, né? Experiência digital, né? Experiência de entrega. Então a gente Sim. tem uma pesquisa que foi A enviada para os pesquisa é sempre clientes também por e-mail, né? por e-mail. Site. Ou por WhatsApp também. E tem também, tem também aquele no site que a pessoa proativamente pode Fazer a pesquisa, fazer. responder. Exatamente. E você faz também a gestão de atendimento? Eu vi que tem lá a parte de chatbot. Uhum. Vocês também fazem essa... Hoje tem uma coisa que a gente está focando muito, assim, né? Eu acho que no futuro vai mudar muito a maneira como se faz. Né? Até na ideia que a gente trouxe o CX, é o que a gente chama de CCaaS, né? O Contact Center as a Service. Então, a gente está começando a trabalhar com esse modelo, que é uma nova forma de fazer o atendimento via Contact Center. Então, é por uma tecnologia mais avançada, mais barato, mais simples. Então, a gente já está atuando na área de CCaaS também. E chatbot, né? Então, a automação da interação da empresa com os clientes através ali do chat. CCaaS é o call center novo, então. Mas assim, a ideia é que toda e qualquer interação com o cliente, numa plataforma unificada, né, a gente consegue fazer essas regras. Até, por exemplo, né, quando a gente está interagindo talvez por WhatsApp, a gente vai para o site, a maioria das empresas não consegue integrar ou entregar uma experiência omnichannel de verdade. Né? Então, assim, tendo uma plataforma única que está conectada com todos esses canais de interação com o cliente, a gente consegue fazer regras bem mais complexas e realmente, né? Só apertar a tecla, sabe, de novo, Omnichannel e todos os canais multicanal, né? Isso, Fazer a integração multimodal ali de vários... Você consegue levar o cliente de um lugar para o outro, né? Conectando a experiência dele, o WhatsApp, no site, enfim. É isso aí. Bacana E demais. aí, já puxando, né, o assunto estava mais para frente, mas acho que cabe, falando aí do call center, né, moderno, utiliza muito a inteligência artificial e na sua visão, qual que é o papel dessa tecnologia que todo mundo fala no futuro próximo? Olha, eu enxergo que cada vez mais, né, o futuro da experiência do cliente é personalização e orquestração. Então, quer dizer personalização? Então, né, quando cada interação ali é única para você, com o seu nome, com com as suas necessidades, com o seu perfil. Então, essa é a grande, né, acho que vai ser o grande jogo daqui para frente. Como você Foi consegue assim, trabalhar? se perdeu e ia tentar resgatar. Mas em É escala, uma né? Acho que a tecnologia. dificuldade é fazer Exatamente. isso em escala. Então, quando você tem milhões de clientes, igual a gente tem alguns bancos, até aqui no Brasil, né, telcos e tal, como que você fazer, né, trabalhar com o indivíduo em escala? Isso somente com tecnologia. Então, a inteligência artificial ajuda realmente a encurtar esse processo. Então, de toda forma, você tem uma interação ali. Automatizar aquele histórico de interações, você já consegue ter muita informação e responder rápido, né? Correto. Entendi. Então, o emprego de atendente call center está com dias contados, ou não? Eu acho que vai ter sempre um nível, né? Acho que a ideia é que tem, né, no call center você tem nível 1, nível 2, nível 3. Então, quanto menos pessoas, né, a gente você tem no nível 1, 2 das interações com transacionais, menos importantes e mais caras, eu acho que é aí que as empresas estão buscando, né, essa redução do custo. Mas com problemas mais complexos ou com atendimentos mais personalizados, dependendo da segmentação do cliente, acho que a interação humana ainda vai ser importante. Então, a combinação entre a inteligência artificial e a experiência humana, né, para personalizar e reduzir o tempo, o custo de interação, eu acho que é o futuro. Tá, beleza. Show de bola. Ô, Marcelo, agora vamos dar um passo atrás aqui. A gente começou falando sobre isso, mas aprofundamos na SMT. O que te motivou, né? Você tem uma carreira internacional, você começou na IESEC, depois na DHL. O que te motivou, diante dessa experiência que você tem, a partir para essa empreitada empreendedora, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, e como essa carreira sua global te influenciou na sua capacidade mesmo, sua visão de negócio e liderança? Olha, felizmente, eu acho que eu tive interação internacional muito cedo, né, com a ESEC, né? Então, logo depois que eu me formei, eu já trabalhava com outras culturas, com outros países, com intercâmbios, etc. Então, isso foi muito importante para a minha formação inicial. Então, já assim, liderar equipes multiculturais, trabalhar em diferentes idiomas, né, em diferentes fusos horários. Então, acho que isso foi muito importante para entender como se trabalha de uma forma mais global, né? E a diversidade. Acho que a diversidade também é muito importante, né? Você ter diferentes perfis,
diferentes experiências. Então, assim, essa parte internacional e global também sempre foi um pouco do que eu gosto, que sempre quis fazer. Então, isso veio um pouco comigo. E a ideia de empreender foi realmente, olha, eu acho que, né, baseado nas experiências que eu tive, tanto na ESEC como na DHL, nas intenções, eu entendi que eu poderia criar valor, né, com essas experiências que eu tive, mas de uma maneira mais independente, né? E trazer esses aprendizados, né? Acho que na época que eu estava lá, né, eu decidi empreender quando eu estava lá fora, tinha um pouco também de voltar e contribuir, né? Tem sempre uma parte ali que é um pouco disso de verdade, assim. Então, olha, fiquei 10 anos fora, tive várias experiências, eu queria voltar, empreender, trazer um pouco dessa experiência e fazer o Brasil parecer um pouquinho mais com os países que deram um pouco mais certo, né, que o nosso. Sim. Ainda continua confiante na sua missão ou esse banho de Brasil já te desanimou? Olha, digo que não é fácil, né? Acho que não é fácil. Principalmente no início, assim, quando eu viajo muito e viajava muito antes também. Ir e voltar era complicado, né? É. De continuar nessa missão, mas eu E acho não que desistir. Tem uma semana que eu voltei dos Estados Unidos, dá uma desanimada, né? Falando, a gente não vai chegar lá, não. Profundo, leve e positivo. Vamos focar no Tá bom. positivo. Tem outras coisas boas do Brasil. Mas, por outro lado, eu acho que a satisfação também de ver né, da gente conseguir levar, né, uma empresa brasileira e tá tendo sucesso fora, tá trabalhando com vários países e ver o pessoal, né, aqui também adora trabalhar, né, com empresas lá fora, ter essa experiência morando no Brasil, trabalhando com clientes no exterior. Então, essa experiência do funcionário, a experiência, né, da gente levar um pouco da nossa cultura para fora, né, dos nossos resultados para fora, eu também acho né, interessante, algo que Sim. E a empresa, no caso, ela já nasceu global, seu primeiro cliente foi a Zurich Seguros, não é isso? E já um cliente grande. E à luz, assim, desse primeiro cliente, queria que você comentasse para a gente como que esse desafio de já trabalhar com grandes clientes. No Brasil foi o Itaú, não é isso? Então, se você comentar um pouco para a gente, então, se puder dar outros exemplos também de clientes. E essa, que você já comentou, mas assim, dá um pouco de insights para a gente, como que você faz lá na gestão à frente da empresa como CEO, dessa multiculturalidade, como que você lida com todo mundo para fazer o negócio dar certo. São 125 funcionários que você tem hoje, mais ou menos, né? Sim. Desses 125, quantos estão no Brasil hoje? Eu acho que por volta de 100, 105 estão no Brasil hoje, o resto fora. Sim. Então, a maior parte está aqui mesmo e mais alguns fora. Não necessariamente são todos brasileiros. Correto. Estão aqui. E a empresa fatura quanto, mais ou menos, por ano? Hoje a gente fatura 60 milhões de reais por ano. Tá. Um faturamento relevante. Legal. Prestação de serviço pura, né? A gente faz revenda de software em alguns casos, tá. mas a grande maioria realmente é prestação de serviço. Legal. Qual que era a pergunta? Sobre os clientes, os principais clientes, começou com a Zurich, né? E tem o Itaú. Você falou também da forma de começar internacional, né? Como, né, nós somos 2 sócios, né? Um brasileiro e um estrangeiro. Então, a gente já teve também no início essa parte internacional. Como a ideia já foi criar, né? A gente começou atuando na Europa, então a ideia foi realmente criar, desde o princípio, esse DNA internacional. Nossos primeiros funcionários foram brasileiros, mas assim, desde sempre a gente fez a gestão da empresa em inglês, internacional. Então, se hoje, né, todos os funcionários, um dos primeiros requisitos tem que falar inglês fluente. Então, todas as reuniões, todas as interações, a gente realmente gere desde o princípio como se fosse uma empresa internacional. Sim. Então, isso já é parte do DNA. Então, a gente fazia até as primeiras promoções, né, quando a gente recrutar as primeiras pessoas no Brasil, a gente fazia os anúncios em inglês, então chamava quem gosta disso, né, quem já está preparado para isso. E aí, né, o primeiro cliente que a gente conseguiu foi a Zurich. A Zurich contratou esse programa global de CX. Começaram na Inglaterra, ali e na Suíça também. Mas quando eles começaram a expandir para outros mercados, né, naquela época quem fazia esse tipo de serviço era só as megas consultorias, né, a Bain, a McKinsey. Então, para a Suíça, para a Inglaterra, tudo bem, né? Mas quando você vai começar a expandir ali para outros países da Europa, né, até mesmo para a América Latina, a Ásia, aí já fica muito caro. Então, essa era a oportunidade. Então, era um negócio que crescia muito, né, um modelo de negócio que crescia muito e não tinha profissionais capacitados para entregar, nem nos países do primeiro mundo, né, ainda mais nos países que estavam buscando isso, trazer
essa expertise. Então, a gente criou a SMT, e aí a Zurich estava expandindo para outros mercados, e nosso primeiro cliente foi realmente a expansão da Zurich, o programa de CX da Zurich. No Brasil, nesse segmento, vocês são os maiores? Desse estilo, sim. Nesse estilo, sim. A gente tem algumas empresas grandes, tipo a Ipsos, né, a Kantar, que fazem, né, parte desse serviço, mas né, do leque de serviço que a gente faz, a gente é o único. Tá, e de perguntar uma coisa que me intriga muito, que é sobre foco, né? Vocês atuam num nicho que a maioria das pessoas que está nos ouvindo nem sabia que existia. E eu imagino que vocês devem ter sido já convidados nesse caminho para ampliar o leque, talvez mais para a área do marketing ou ir para depois ali da experiência do cliente. Como é que você faz para manter esse foco e consegue, né, ter uma relevância? Né? Um faturamento de 60 milhões não é nada pouco, e você consegue achar um nicho e ficar nele e não se perder aí no caminho. A gente tem uma disciplina muito grande em termos de planejamento estratégico, né? Então, a gente faz um ciclo de anual de planejamento e todas as decisões estratégicas do planejamento são feitas naquele momento, baseado num framework, né? Eu uso muitas palavras em inglês aqui, mas é por causa do cotidiano. Mas assim, a gente mantém essa disciplina, né? De manter o foco dentro do negócio, que a gente sabe bem fazer. Tá. E a expansão, ela tende a ser, né, baseado dentro desse mesmo ramo de CX, geograficamente, né, que às vezes não muda muito ali o contexto. Então, geograficamente é um modelo de expandir e expandindo para outros verticais, como eu falei no princípio. Então, se a gente conseguiu manter esse foco até agora, né? Demandas a gente tem demandas para expandir para outras tecnologias, porque no final das contas tem aquele conceito, né? A gente faz muito bem uma implementação técnica, né, uma gestão uma entrega de serviço de alta qualidade que poderia ser, né, feita talvez um SAP, Salesforce, outras coisas que às vezes têm volume muito maior. Mas além daquela, mas o importante é que a gente não entrega só a implementação técnica, é a consultoria funcional. E isso é importante também. Então não é só incrementar outra tecnologia, mas algo que tem a ver com o que a gente faz, com a nossa expertise. Tá. Então, para o próximo ano aí, planejamento estratégico é manter no foco. Você já tem alguma nova ideia aí, não? A gente expande dentro do mesmo contexto, Expandir né? geograficamente. Não, até mesmo de novas tecnologias. A gente busca novas tecnologias também, mas dentro do mundo de gestão de gestão da experiência do cliente. Né? Então, por exemplo, agora a gente falou de personalização, eu mencionei também a orquestração de jornada. Então, a gente tem algumas tecnologias muito interessantes de orquestração de jornada, que alguns países da Europa já estão implementando, a gente já viu nos Estados Unidos. Então, assim, é uma nova tecnologia mais complexa, uma evolução, né, do modelo de CX que a gente Conta pra gente melhor do que se trata a orquestração de jornada. Olha, a orquestração de jornadas é um pouco do que eu falei antes, a gente conectar, né, com todo e qualquer tipo de sistema dentro da empresa, para a gente conseguir, por exemplo, né, vamos dar um exemplo um pouco mais prático, né? Então, o Cristiano está buscando, né, um financiamento, né? Você entra no site do seu banco. Hoje, todo mundo do Brasil entra no site banco.com.br e todo mundo vê a mesma coisa. Agora, se a gente já capturou o seu sinal, você já ligou para o banco buscando um financiamento, né? Você já teve uma interação ali, talvez, com o seu gerente. Então, a gente já tem esse sinal capturado da tecnologia. Na próxima vez que você entrar no site do banco, você não vai ver o site do banco que todo o Brasil vê. Você vai ver o site direcionado ao produto financiamento. Então, você consegue já orquestrar, né, desenhar toda aquela experiência para você como indivíduo. Então, é um exemplo um pouco mais simples. Sim, sim. Você já antecipa ali, já mostra para ele. Por isso que é uma orquestração de jornada direcionada mesmo, né, no conteúdo que ele vai visualizar ali. Aí, para você vai entrar no mesmo site. Sim. Mas para cada cliente, o site vai ser diferente, vai ser personalizado, baseado naquela jornada que você tem com ele. Perfeito. Hoje vocês estão em quantos países, Marcelo? A gente já tem clientes em mais de 40 países. Só uma coisa que eu li um conceito outro dia, só para ver se tem a ver com isso que você falou. Eu li sobre account-based marketing, que fala sobre isso, de você fazer um marketing direcionado por conta, né? Fala tipo assim,
falava exatamente esse exemplo. Cada cliente que entrar no seu site tem que ver uma landing page diferente. Uhum. Isso tem alguma coisa a ver com esse conceito ou não? Sim, sim, é relacionado a esse conceito. É implementar isso na prática. Essa Isso. orquestração é fazer funcionar isso, Uhum. o conceito. Talvez para algumas empresas que começam digital, né, tem alguns bancos digitais que eles já vêm um pouco com essa ideia. Então já Sim. tem uma infraestrutura mais flexível para esse tipo de modelo. Agora, um banco tradicional é muito complicado. Você tem vários sistemas legados, você tem vários modelos, então tecnicamente é muito mais complexo. Então você tem, né, diferentes modelos. Eu falei que a gente tem clientes em universidades também, né? Aqui no Brasil a gente tem grandes universidades. Então, assim, talvez até fica mais fácil de visualizar numa universidade virtual, né? Que você tem aulas virtuais, você consegue ter aquela jornada ali bem específica para o cliente. E de repente com o conteúdo que aquela pessoa consome, até ofertar um curso para ele comprar, já mais direcionado. Eu acho muito importante, cara, assim, todas as pessoas saberem um pouco disso, apesar de, assim, pouca gente trabalha com isso, mas até para a gente entender no mundo que a gente vive, o quanto a gente é direcionado. Hoje isso é muito comum em rede social. Eu vejo gente falando, nossa, estão falando muito sobre futebol em rede social. O outro fala, não, estão falando muito sobre política. Não é porque o software está te direcionando. Se você está consumindo política, você ficou ali muito tempo, ele vai jogar uma outra de política. E outra, você acha que todo mundo só está falando daquilo. E na prática, tá lá o software, sua programação que você fez ali para o cliente. Não, você não trabalha com rede social exatamente, né? Dentro das plataformas, mas é mais ou menos isso. E as pessoas têm que se atentar um pouco a isso para ter um senso crítico, né? E saber se direcionar e não deixar a vida me levar, né? Eu falo que eu odeio essa música, deixa a vida me levar. O trem mais falho do mundo tem que, né? Tem um quê de imprevisto na vida, mas a gente tem que tentar direcionar a própria vida, né? Concordo. Faz todo sentido. Tá, então vamos... O Marcelo, só pegando assim a big picture aí do seu negócio. No início, quando você foi explicar, eu vi que você focou muito na questão da insatisfação do usuário. Vocês nasceram com com esse mote de avaliar, tentar capturar esse nível de insatisfação para melhorar o serviço, correto? Mas hoje eu vejo que vocês estão trazendo também uma solução que traz novos clientes para as empresas. Como que é isso? Realmente você está nas duas pontas? Olha, a base, né, da teoria até do NPS, né, que foi um dos primeiros, né, o primeiro livro aí que trouxe da experiência do cliente, né, tem os promotores, os detratores e os passivos, né? Então a lógica é que dependendo, né, de onde você é classificado, você tem você identifica o comportamento futuro do cliente. A maioria das empresas se focam no detrator, né, o insatisfeito, porque são clientes que estão próximos a sair, né, que estão próximos a fazer um churn. Então, você identificar esse cliente antes que ele saia, antes que ele, né, fale mal da empresa, é normalmente o foco das empresas, né, da maioria das empresas. Mas tem algumas que realmente talvez focam nos promotores, que identificar o que eu faço bem, o que meus promotores, por que, né, meus promotores são promotores, como é que eu posso utilizar esses elementos como marketing, porque os promotores eles compram mais, eles ficam por mais tempo, eles falam bem da empresa. Os passivos eles mudam facilmente, então eles não estão, né, facilmente mudam de empresa, não tem não são leais, né, à empresa que eles estão trabalhando. Então a lógica é essa. Então algumas empresas focam a maioria foca nos detratores, algumas nos promotores, e quando você tem às vezes os dois modelos resolvidos, trabalhar nos passivos, né, fazer com que os passivos virem promotores. Então não é só nos detratores, mas os objetivos de negócio dependem, reduzir churn, aumentar market share, dependendo do objetivo da empresa, a gente desenha o programa de acordo. Sim, perfeito. Os clientes ainda não respondeu, além da Zurich e do Itaú, dá mais uns exemplos para a gente que você tem. De clientes aqui no Brasil? No Brasil. No Brasil a gente tem Ambev, Bradesco, Brasil Seguros, Renner, né, quase todos esses grandes retails também. A gente trabalhou com a Vivo. Sim. E tem cliente em quase todos os continentes, né? A gente estava conversando. Tem clientes em quase todos os continentes. São quantos clientes hoje? Hoje acho que são 320 por aí. Uau.
É muito cliente, hein? Bom demais. É. Tudo recorrente, o gira. A gente tem como a gente trabalha com a experiência do cliente, um dos pontos mais importantes para a gente é prover uma experiência boa para o nosso cliente. Então, Aham. a gente realmente tem um churn muito baixo, né? Então, a gente realmente consegue renovar bastante nossos clientes e ampliar. Esses programas também, eles foram crescendo, eles vão tomando mais relevância. É, Então, por exemplo, o programa às vezes naturalmente. começa Seu ali, mercado está crescendo. eu vou escutar ali um canal específico ou uma interação específica, né? Por exemplo, falando de seguros, eu vou ali trabalhar a área de sinistro, né? Que é a área realmente que tem mais interação com o cliente. Então, eu começo entendendo aquela jornada, eu vejo várias oportunidades de melhora, de redução de custos, de melhorar a experiência. Aí, né, a gente fala, ok, vamos trabalhar agora a jornada de contratação, vamos trabalhar a jornada de vendas, a jornada de contact center. Então, assim, eu acho que os programas eles vão crescendo, porque o benefício, né, logicamente, né, às vezes não é tão simples, mas logicamente, né, você escutar melhor os clientes, entender as dores, você vai conseguir endereçar melhor, né? E perguntar sobre o seu marketing, suas vendas, né? É, funciona basicamente por indicação ou você atua ativamente com isso? Olha, eu acredito, né, até pela natureza da empresa, eu acredito muito na economia da lealdade, né? Então, você trabalhando bem, você fazendo promotores, né, dos seus clientes, os clientes vão indicar para outros clientes e vão trazer mais clientes. Então, a gente realmente cresceu por recomendação, né? Tá. A gente começou fazendo projetos na Europa, teve uma época que a gente entrou na Alemanha, então todos os vendedores da Alemanha começaram a recomendar a gente para os outros vendedores, a gente começou a crescer na Alemanha. E assim foi. Então, a gente foi crescendo baseado em recomendação, né? Até mesmo aqui, o Itaú recomendou para o XP, que recomendou para o Bradesco. Então, a XP também é nosso cliente. Então, assim, a recomendação continua sendo o maior marketing. É legal. E outra pergunta filosófica, assim, que eu vi lá no seu site, que você põe que você acredita no feedback, né, como uma ferramenta de transformação, né? Isso próprio medir o NPS é medir esse retorno do cliente. Mas como é que isso conversa com, por exemplo, se a empresa focar muito nisso, ela não pode perder sua capacidade de inovar? Porque tem até uma frase do Steve Jobs que ele fala que o cliente não sabe o que quer, se soubesse ele não teria inventado o iPhone. Aham. E se fosse perguntar para o cliente, ele nunca chegaria no iPhone. E como é que você vê esse equilíbrio de ouvir o cliente e inovar? Olha, algo que eu acho que ainda a gente pode explorar muito, algumas empresas exploram bem, mas são poucas, é o feedback do cliente no desenvolvimento de produto, Uhum. né? Então, assim, é algo que eu acho que você está inovando, de toda forma é interessante você entender rapidamente qual que é o feedback do cliente sobre aquele produto seu, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, você tem que ter a cabeça de inovação, né? De Aham. buscar novas ideias e tal, não ficar sempre ali tentando recuperar aqueles clientes que estão insatisfeitos. Eu acho que faz parte do negócio, mas, né, acho que tem também uma parte ali de inovação que você pode utilizar a escuta do cliente realmente para ajudar a desenvolver, né, inovações e produtos de maneira mais rápida para o seu cliente. A gente tem alguns clientes nossos que trabalham com a nossa ferramenta dessa forma, né? Que buscam ali, ó, estou desenvolvendo um novo produto digital, eu já lanço, eu já pego o feedback, eu já vejo como é que funciona, já faço alterações ali, já, ó, isso aqui não deu certo, isso deu certo. Então, utilizar o feedback para desenvolvimento de produto, eu acho que é uma maneira boa de que essas duas partes se conversem. Legal. Gostei. Ô, Marcelo, eu queria que você falasse, você que tem essa base de dados gigante aí, o que você vê aí dentro dos seus clientes, né? Qual o ramo de negócio que o pessoal é mais insatisfeito? Acho que eu já sei a resposta, vamos ver o que ele vai falar. O mais satisfeitos são com essa telefonia, né? É. Telefonia Ah, tem um nível mais baixo. E depois? Eu tô tentando lembrar um ranking. Tem um ranking Tem um formal ranking? disso. Tem um ranking formal E não é disso. possível que não tenha, assim, você que vende a experiência. Tem uma outra forma deles venderem, né? Porque eu acho que ninguém. Eu imagino que mais gera insatisfação são as ligações. Todo mundo recebe ligação todo dia. Não É. tem outra forma deles venderem. Se alguém. Eu fico pensando assim, se eu sou uma Mas é pra resolver operadora que não faço isso, será eu- que eu não. Eu tive uma conversa sobre isso hoje, coincidentemente. Ah, é? Eu tenho um dos meus... meu diretor de estratégia, ele fica baseado em Madrid, em Espanha. Ele foi diretor global de CX da Telefônica, né? Que basicamente é a dona da Vivo e de várias outras, né, Uhum. telcos aí, principalmente na América Latina, mas tem alguns mercados importantes na Europa. E hoje a gente estava tendo uma conversa sobre isso. Então ele estava explicando, ele era, né, ele fez parte do desenho da estratégia da Telefônica
eles desenvolveram várias iniciativas interessantes, ele estava me contando isso hoje. E todas as iniciativas são focadas em geração de valor, a longo prazo, crescimento, etc. Né? Então, ele ia para os países, né, com essas iniciativas, e os nossos países super satisfeitos com as iniciativas, excelente, vai nos trazer muita inovação, vai mudar a relação com o cliente, vai crescer vendas, etc. Só que a maioria dessas iniciativas, elas são de médio e longo prazo, né? Então, ela falou assim, eu tive a conversa ali com o CMO, excelente. Aí ele falou assim, olha, aí vem o presidente lá da Telefônica da Espanha, ele estava contando um caso específico do Peru, estava conversando com o CMO do Peru, veio o presidente da Telefônica da Espanha, voou lá e falou com o CEO do Peru, e falou assim, olha, eu preciso de 200 milhões de EBITDA desse ano. Uhum. Qual que é a única maneira de você conseguir 200 milhões de EBITDA desse ano? É esse ano. Então, aí volta, ir para a rua entregar chip, cortar, né, qualquer tipo de custo adicional. Então, tipo assim, a gestão, né, dessas empresas normalmente são com o objetivo de gerar dividendos para os shareholders em curto prazo, né, e ter ali o retorno para o mercado. Então, que muitas vezes não está alinhado, né, com uma maneira diferente de relacionar com o cliente. Então, por isso, o que continua fazendo essas ligações, esse tipo de coisa, porque gera ali o EBITDA que eles precisam naquele ano. Então você podia pegar o telefone desse cara, que eu vou divulgar para todo mundo, pra gente ligar para ele, o dia inteiro, para ele sentir na pele o que é essa estratégia dele de gerar EBITDA. Nossa Senhora. Mas insatisfação também acho que não é só isso, né? Na própria utilização do serviço, é ruim a forma de lidar com ele. Você ligar para resolver qualquer situação, o nível de reclamação é alto por isso, porque o atendente ali ele não resolve, aí passa para o outro, aí você tem que explicar tudo de novo. Eu vejo assim, às vezes pessoa mais velha, já cansei meu pai conversando, você fica até com dó, fica brigando com o atendente, explicar, acaba de contar o caso inteiro, aí você tem que contar de novo, falar tudo, que não é sou eu que resolvo, vou passar para o nível X lá, né, para o supervisor, etc. Aí você conta e não resolve. Tem muita informação, parece que assim, parece que não tem muita honestidade, sabe? Não, realmente não te conta o que está acontecendo por trás, falando da empresa de telefonia, né? Eu acho que o objetivo é realmente redução de custo. E esse né, fazer, né, o menor custo possível, aí, né, não tem muita inovação, não tem, aí a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil. Agora, tem casos lá fora também que algumas empresas de telefonia utilizaram estratégias diferentes. Aí a gente fez um projeto na Rússia uma vez. Então, eram 4 empresas, lá tem 4 empresas também, e a empresa número 3 resolveu se diferenciar pela experiência do cliente. Aí você tinha um buy-in importante do CEO. Uhum, Essa é a minha forma de diferenciar. Então, o que isso significa a curto prazo? Um investimento enorme, uhum. um custo enorme e um retorno que vai demorar para os shareholders, né? Então, qualquer estratégia, eles buscaram, né, vamos trabalhar todos os detratores, então era 100%, eles tinham que ligar para todos os detratores 100% para entender o que estava acontecendo e resolver. Isso é caríssimo, né? Sim. Tirar todo tipo de, eles falam hidden fees, né? Todas essas cobranças que ninguém entende, Aquela, tudo que é ruim para o cliente. aquela taxazinha escondida ali na E ponta. aquilo ali é uma receita muito grande, significativa. Sim. Então, abrir mão daquilo é algo super importante. Então, foram estratégias assim muito agressivas de se diferenciar pela experiência do cliente. Uhum. E tem um gráfico muito interessante. A empresa, né, estava em terceiro, né, ela caiu até começar a voltar e realmente né, ter a diferenciação e ter o retorno através da experiência do cliente. E virou primeira e valeu a pena? Valeu a pena, né? Acho que naquele período, mas assim, os ciclos também eles mudam, né? O Sim. Assim, CEO foi mandado embora antes de ver passou o 3 resultado. anos, 4 anos, tipo assim, né? Não, se eu vi o resultado, etc. E lá também tem uma questão cultural que eles eram também muito rígidos, né? Então, talvez em algumas culturas é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, eles faziam provas mesmo com os funcionários, assim, tipo, né, de experiência do cliente, NPS, e quem não passasse na prova era demitido. Então, tipo, assim, coisa que a gente não pode fazer aqui, ou que tem outras culturas que não funcionam dessa forma. Então, assim, quem realmente, né, focou naquela estratégia deu muito certo. Aí depois eles foram vendidos, né? Mudou. Então, acho que é isso que eu falo, que os ciclos às vezes são diferentes. Aí a empresa funcionou bem, outra empresa comprou, aí muda um pouco o direcionamento. Tá. Eu acho que a gente podia passar agora para a atuação política. O que você acha, Bruno? Bom Vamos ponto. falar um pouco disso, Marcelo? Vamos.
Você comentou essa vontade que você teve de devolver, né, para a sociedade por meio do seu negócio, claro, mas também acho que teve a vontade política. Queria que você contasse um pouco para a gente a sua iniciativa à frente do Partido Novo, sobretudo em BH. Uhum. Você presidiu no biênio de 2014 a 2016, não foi isso? Foi. Na verdade, eu conheci o Partido Novo quando eu ainda morava na Inglaterra, né? Eu já estava pensando em voltar para o Brasil. Uhum. E justamente com essa ideia, né? E para mim, né, naquele momento era muito claro, e até hoje é muito claro isso, de que o maior impacto que a gente pode ter na sociedade é melhorar a política no Brasil, né? Especificamente no Brasil. Porque, assim, tudo que hoje não funciona poderia ser melhor, no fundo passa pela política. Infelizmente, a política tem um ambiente que não atrai normalmente pessoas do bem, né? Normalmente atrai pessoas que não são do bem ou que não estão bem intencionadas. E é um ciclo que a gente não consegue sair dele, né? Então a ideia Desde Dom Pedro nós estamos nessa. é, Depois de Dom Pedro. então essa ideia de trazer, né, de criar um impacto através de melhorar a forma que a política é feita no Brasil, para mim é a melhor contribuição que alguém poderia ter. Então assim, isso que me chamou a atenção. Eu conheci o Partido Novo quando estava na Inglaterra. Eu achei a ideia genial, né? Até vivendo um pouco como é que era a política lá, como é que era a política nos Estados Unidos, né? Que eu tive lá antes. Então, esse modelo funciona muito melhor, né? A gente conseguir trazer um pouco dessas experiências, esse modelo para o Brasil, eu acho que a gente vai avançar muito. E voltei com essa ideia, né? De empreender tanto na parte privada como na parte política, que no Novo também era um empreendimento político naquele momento, era uma nova forma de fazer política, né? Uma nova forma de gestão partidária e tal, que me chamou muita atenção. Eu voltei em 2014, participei nas primeiras reuniões aqui do Partido Novo. Fui na primeira convenção nacional do Partido Novo. Lá eu conheci algumas pessoas de Minas que já estavam aqui eram 8 pessoas na época. E aí eu voltei para BH, comecei a interagir com essa equipe, logo assumi a liderança da equipe. E aí eu, né, presidi ali aquele princípio, né, que não era um partido ainda, era uma ideia, né, estava um processo de homologação no STF. E aí quando, né, o partido foi homologado em 2015, aí eu já estava na liderança do partido em Minas, aí eu assumi como presidente em Minas Gerais. Estadual. E aí eu fiz essa primeira gestão ali na primeira participação das eleições. E foi muito. Hoje eu sinto muito orgulho, né? Até por onde o partido chegou, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi, de todas essas experiências minhas, foi a mais difícil de todas, assim. Pois é, gente do bem tentando fazer o bem num ambiente ruim, geralmente é difícil, né? E como é que hoje você continua? E queria perguntar sobre sua opinião sobre o João Moedo, que você deve ter conhecido, Uhum, e depois ele saiu meio brigado. uhum. É, Eu trabalhei direto com ele, né? Então, o João, ele foi o principal idealista da ideia do Novo, né? é, Ele que começou ali com o grupo realmente lá no princípio, antes que eu entrasse. Quando eu entrei e assumi aqui a gestão de Minas, né? Eu reportava diretamente para ele, então a gente trabalhou muito junto por muito tempo. Eu acho que é uma pessoa genial, né? Realmente por ter, né, tudo que ele conquistou e tudo que ele trouxe também de ideias. Realmente ali depois, quando o partido evoluiu, né? Teve o João e o partido tiveram algumas dificuldades ali de concordar em direcionamento, ele acabou saindo. Triste, né? Eu acho que é uma pessoa que contribuiu muito, mas acho que as ideias também já começaram a não bater muito com as ideias do Novo, né? Acho que começaram a ter algumas divergências e foi importante também para o partido crescer, né? é. Então, acho que e aí o Novo teve um momento um pouco difícil ali. É. Acho que começou muito bem, aí depois teve um momento que caiu um pouco na eleição antepassada. Na anterior já recuperou bastante. Eu acho que tem boas perspectivas agora daqui para frente. A primeira pessoa eleita foi o Matheus Simões, do Novo? Foi a primeira eleição, a primeira eleição que o Novo participou foi municipal, né? Então o Novo sempre trabalhou muito com metas, né? Então uma gestão muito parecida com a gestão privada. Uhum. Então o João era o líder nacional, né? E tínhamos, acho que naquela época, não sei se eram 10 ou 12 líderes estaduais. E aí eram definidas metas, né? E quem conseguia atingir as metas tinha os benefícios, né? E naquela primeira eleição foram definidas 5 cidades, né? As 5 cidades conseguiram atingir as metas que foram colocadas para que o Novo pudesse lançar a candidatura. Então foi lançado em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo, Rio e BH.
E aqui em BH a gente fez a primeira eleição, então assim, um modelo completamente diferente a gente fez para o processo seletivo mesmo de candidato, tinha entrevista, avaliação de currículo, tinha banca, tinha tudo. Então a gente fazia treinamento de candidatos, trabalhava junto, então foi um desenho de campanha muito diferente, né? Sem Isso dinheiro. foi em 2016. Isso foi 2016. Uhum. Todo mundo falava que Todo nunca mundo voluntário. todo mundo falava que nunca ia dar certo, que isso não é a maneira que funciona no Brasil, esse partido nunca vai dar certo, todas as ideias são completamente diferentes do que existe. Mas a gente, né, seguiu em frente e conseguimos eleger o primeiro vereador, né, que foi o Matheus Simões, Uhum. num modelo muito diferente. Faltou acho que um pouquinho para a gente eleger o segundo, e a gente não foi com chapa completa ainda, então assim, acho que foi um resultado muito bom pro que a gente tinha, né, de recursos, de experiência, de objetivos. Assim. Então foi bem. Vai ser o interessante. próximo governador ou não? Hoje ele está como vice-governador. Hoje é do Matheus. Sim, espero que sim, né? Então, assim, o Zema também foi uma ótima surpresa, né? O Matheus, nessa gestão, é o vice-governador. E todos nós esperamos que ele seja o próximo governador, sim. E o Zeminha vai para presidente ou não? Espero que sim também. Eu acho que, né, da mesma forma que ele começou aqui em Minas, né, quando ele foi candidato, não sei se vocês lembram a primeira vez, ele começou ali com 0% de intenção de voto. Aí né? foi no debate. 0, 1%. E foi também uma campanha nesse estilo, assim, ia de cidade em cidade, conversar com as pessoas, um modelo bem diferente de campanha e de gestão. Né? Naquela primeira eleição, eu acho que era Pimentel e Anastasia, né? Pimentel e Anastasia. E, O segundo assim, turno foi com a Anastasia. E impressionante, né? Começar com 1%. E até as pesquisas, até a véspera, não apontavam ele, né? Aí, que surpresa. Pesquisa tudo comprada, né? Quer dizer, foi muito. Você lembra os números, quantos que eles gastaram na campanha, comparativamente à do Zema, com a da Anastasia e do Pimentel? Eu não lembro os números, mas assim, é muito diferente. É uma coisa que você olha assim, você não acredita, né? Né? Porque a gente faz essa medição de custo por voto, né? Aham, Então, o sim. custo por voto do Partido Novo, né, nessa mesma eleição Baixíssimo. nossa em 2016, era muito baixo. Agora, do Zema em relação ao, né, principalmente a PT e PSDB naquela época, o custo por voto foi muito menor. E você, com essa missão, né? A gente perguntou isso no início, assim, se você acredita, mas de ordem prática, né? Como é que você vê a eleição próxima de 2026? Vai ser uma eleição importante. E se essa mudança que você espera para o Brasil, se ela é possível, na sua visão, né, dada a realidade, e em quanto tempo? Olha, desde as primeiras conversas do Novo, eu tive um evento semana retrasada do Novo, tem uma fala que ainda continua presente, que é o Novo é um projeto de longo prazo, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente vai ver grandes mudanças a longo prazo. Mas eu também fico, né, bem contente o tanto de coisa que o Novo e, né, algumas mudanças que aconteceram recentemente acabaram sendo aceleradas, né, pelo contexto, várias coisas que aconteceram. Então, assim, para a eleição, para a próxima eleição, eu realmente espero que a gente a gente saia desse modelo que imperou no Brasil nos últimos anos de Lula versus Bolsonaro, né? Essa bipolarização que causou muitos problemas. Então, eu espero que a gente tenha novas opções, novos líderes, e que a gente consiga formar aí um grupo diferente, novo, né? Não só do Partido Novo, mas realmente novas lideranças para um Brasil diferente. Você pretende ser mandatário algum dia? Ou isso não está no seu radar? Acho que não é muito meu perfil. Assim, eu acho que a gestão partidária é algo que eu contribuo mais. Entendi. E uma pergunta assim polêmica, você responde se quiser, mas teve um empresário também, aquele Thales Gomes, até depois foi cancelado e tal, mas numa das entrevistas que ele estava conscientemente tentando aparecer, ele falou que ele não contrata esquerdista. E você é desses empresários também, ou você... Não, eu acho que na gestão, né, da SMT é algo que eu não levo em consideração o posicionamento político. A gente tem nossos processos lá. E é uma empresa muito diversa, né? A gente tem não só diversa de culturas, né, de nacionalidades, mas de idade, de cidades, de estados, de experiências, né, de formação, etc. E eu acho que essa diversidade contribui. Eu acho que realmente, na prática, eu acho que contribui para uma empresa melhor.
Bacana. Tá bem político. Política não entra lá, não. Tá bem político, já pode conversar. Você já tá contínuo pra política. Você tá bem ensaboado. Mas na gestão você pretende voltar algum dia? Acho que você parou de 2016 em diante. Acredito que a sua intensificação na SMT foi mais ou menos a época que você fundou. Foi isso mesmo. Na verdade, né, naquele ano foi bem complicado, né? De 2016 eu estava com a CI, né? Da Central de intercâmbio. da franquia da CI, estava com a SMT começando e no Novo. Naquele momento, o Novo era o que demandava mais tempo. E aí, para realmente os negócios darem certo, eu tinha que ter, né, eu tive que escolher. Okay. Então, aí, naquele momento também, minha esposa estava grávida, então, né, muitas coisas ali. Aí, eu terminei o mandato no partido, aí desde então eu saí, fechei a CI, e aí eu dediquei 100% a SMT. E aí que o negócio realmente decolou. Bacana demais. Marcelo, te agradecer aqui, a gente está caminhando para o fim aqui, poderia ficar mais horas aqui falando com você. Falei que eu ia retomar a questão da medalha, só reforçar esses parabéns novamente, por conta da sua atuação no Novo, justamente que a gente está comentando agora, que você recebeu. Então, legal demais. Turma de Jabó aí, né, que acompanhar o podcast, legal ficar sabendo. Sei que eu vi no seu post lá, com certeza sua mãe tá orgulhosa lá onde ela está te acompanhando. Eu até vi que tinha um pessoal, outros conhecidos lá também, teve o... Depois eu vou mandar para ele assistir lá, Eduardo Calais, você conhece ele? Já ouvi falar, do sim. Cartório. Teve a Luísa Barreto, acho que recebeu também. Também recebeu. Ela também veio aqui no podcast. Então, teve uma turma boa lá, que você participou junto. E a gente sempre pede, né, Bruno, nos episódios que a gente grava aqui, como o objetivo nosso é conversar com empresários, pessoas que inspiram, que têm boas ideias, bons projetos, boas carreiras. E tem uma turma que acompanha, que gosta de se inspirar mesmo e de tirar aquela ideia do papel. Então, assim, o que você deixa aí para a turma aí mais jovem, ou mesmo, né, quem está no estágio mais avançado de carreira e quer mudar, buscar algo diferente, às vezes não está feliz naquele lugar, né? Tá trabalhando, ou não, às vezes o cara quer uma outra posição, continuar, o cara é feliz sendo funcionário, né? A gente fica muito falando de empreendedorismo aqui, todo mundo tem seu lugar. Mas uma dica de carreira mesmo para jovens, novos empreendedores, para tirar a ideia do papel e seguir aí e ter uma vida mais feliz e realizada. Cada um em sua atividade. O que você deixa de mensagem para a turma? Eu acho que o que sempre funcionou muito para mim, eu sempre visualizei muito o futuro, né? Planejei bem as coisas e defini as minhas metas de curto prazo também. Então, assim, acho que desde a universidade, desde a formação inicial, né, tudo né, da trajetória foi de uma forma planejada, visualizada, né? Não só visualizada, né, o que eu quero daqui a 10, 15 anos, mas também o que eu vou fazer hoje para chegar lá. Então, não deixou a vida te levar, não? Não deixei. Acho que talvez eu poderia ter deixado um pouco mais, mas eu sempre fui muito planejado, né? E depois de definida, é a disciplina, né? Acho que a disciplina, né, todo o processo de empreendedorismo, né, tanto no político como empresarial, mas mesmo quando eu trabalhava na DHL ou na ESEC mesmo, né, o dia a dia ali é manter firme a disciplina, né, olhar sempre onde a gente quer chegar. Eu acho que essa disciplina que faz toda a diferença, né? Tem dias ruins, tem dias bons, mas assim, seguir em frente. Muito bom. Show de bola. Bom demais. Eu te agradecer também, acho que tem uma imagem também que eu gosto muito, vou até botar ela no corte, que é assim, o que você sabe, né? O que a gente sabe, assim, ela representa 5%. O que a gente sabe que não sabe, sei lá, uns 20%. E o restante do volume de conhecimento da vida é o que você não sabe que não sabe. E conhecer você hoje aqui foi estar nesse campo. Eu nem sabia que existia uma pessoa assim em Belo Horizonte. Belo Horizonte não, Jabó. De origem de Jabó, nossa querida Jabó, que emprega mais de 100 pessoas, 40 países no mundo, gera mais de 60 milhões de faturamento, gera emprego, gera renda. E caladinho, né? Bem mineiro, nem divulga muito. Então nós vamos fazer questão de divulgar, porque é coisa boa. A ideia do podcast é essa, né? Mostrar em negócio, mas sobretudo mineiros. Então é o neto do Tunico,
Não, Marcelo? Isso é, no fim das contas é isso que importa, né? Exatamente. Lá em Jabó, o Marcelo do Tunico. Marcelo Nessa- do Tonico e da Gisele. É isso aí, mas nesses momentos, por exemplo, da medalha, é o que eu lembrei mesmo, assim, de todos esses, né, de tudo que me veio na cabeça foi meu avô e minha mãe. Tipo assim, é o orgulho ali dessas pessoas que finalmente se foram, mas se tivesse aqui iam estar muito contentes. Com certeza está. Tô certo disso. A loja do vô dele lá, aquela loja raiz de interior, sabe? É. Chega lá, compra uma havaiana, compra uma pá de dente, uma escova, né, ô, Marcelo? Vende de tudo um pouco. 1 quilo de carne, um remédio. Tem aquele pessoal que, né, toda a vida ia só comprava com vida. ele, né? Via da roça, era a referência ali do pessoal do entorno, às vezes das comunidades locais, de ir no distrito sede, né, lá em Jabó, e comprar com o avô dele, que trabalhou a vida inteira, né, Marcelo, ali no balcão. Até os né? 90 anos ele trabalhou. Sim. Bacana. Não? Parabéns. Então, bacana Muita demais. sorte aí pra você, Obrigado. pra SMT. Muito obrigado. Continua aí crescendo e gerando valor na sociedade, né? Gerando, através do nosso liberalismo, e gerando valor e felicidade para você e para os outros. Valeu, turma. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de novo ao Marcelo. E continuem ligados, acompanhando a nossa segunda temporada, que a gente vai tentar trazer bons convidados especiais, igual o Marcelo. Né? Então, essa temporada aí a gente já trouxe indústria, já serviço, tecnologia e vamos ampliando e cada vez mais mostrando aí empresariado mineiro, né, Bruno? Isso aí, vamos que vamos. Um abraço Obrigado, aí. turma. pessoal. Prazer. Valeu, Márcio. Valeu, tchau, tchau.